Fala pessoal, e aí, tranquilos? Preparados para falarmos hoje sobre o grande Machado de Assis, grande nome da literatura aí? Vamos dar sequência então, pessoal. Na aula passada eu falei do realismo brasileiro com vocês, né? A gente está estudando essa escola realista, que é o pós-romantismo. Vimos as características, contexto histórico, surgimento lá na Europa, né? O realismo em Portugal, falei de alguns grandes nomes, né? Com Eça de Queiroz. Na aula passada eu falei do Raul Pompeia e do surgimento aqui do Brasil, que é basicamente de ideia a mesma que vem da Europa, ok? E agora nós vamos falar sobre o Machado de Assis, que é o principal nome dessa escola literária, né? Para muitos é o maior nome da nossa literatura, tá? Porém, a nossa principal escola literária vai ser o modernismo, que é o que a gente vai estudar só ano que vem, certo? Bom, vamos dar sequência então, turma? Ao nosso querido Joaquim Maria Machado de Assis, 1839 a 1908, tá? Não quer mudar o slide aí. Bom, ele nasceu no Rio de Janeiro e descobriu sua paixão pelos livros e a escrita logo na infância e na adolescência. Então há relatos do Machado, pessoal, que já ele, criancinha, pequitico, já escrevia pequenas histórias, gostava muito de leitura. Já na sua infância e adolescência ele teve essa influência muito bacana aí para a literatura. De família humilde e pobre, até porque, como vocês podem perceber na foto aí, nossa, o Machado de Assis era negro? Sim, ele era negro. E isso vai ser importante porque ele vai se enquadrar numa daquelas exceções, né? Porque na época, abolicionismo, né, escravidão e tudo mais, ele vai ser uma exceção de um negro conseguir ter um reconhecimento e uma fama. Sofreu preconceito por conta da sua cor e começou a trabalhar muito cedo, tá? Com pequenos folhetins, em jornais, sabe, escrevendo coisas e tudo mais. Então, assim, o Machado de Assis, ele veio de uma escola muito baixa, de uma geração muito humilde, né, que foi da família dele, para chegar a esse enaltecer, esse destaque todo que ele teve, tá, pessoal? E é importante ressaltar uma coisa aqui, por ele ser negro, uma curiosidade é que o Machado, ele não gostava muito disso. Ele não aceitava, de certa forma, ser negro. Há, inclusive, algumas passagens em suas obras em que ele não tem que ele demonstra isso, sabe? Essa ideia do negro, assim, há estudos que ele dizem que ele havia preconceito com si mesmo, tá? Que ele não aceitava muito bem sua cor e por isso ele não queria nem dar continuidade à sua, vamos dizer assim, espécie, né? À sua genética, não queria ter filhos porque seriam negros e sofreriam na vida. Então, ele tinha essa visão, certo? E a escola literária que nós estamos vendo é o realismo, tá? Então, assim como as características que eu já citei, nas suas obras, o Machado vai tratar temas sociais, ele vai abordar a realidade humana, né? Vai ser objetivista. Fica muito clara essa questão objetiva, pessoal, quando vocês lerem as obras dele, vocês irão perceber, por exemplo, que são capítulos extremamente curtos, há capítulos assim de 1, 2 páginas. Você pegou capítulo tal, leu, virou, encerrou, na outra tem outro capítulo, sabe? Então, assim, ele é bem direto na linguagem, bem objetiva, que é bem característico do realismo, tá? Tem um forte caráter ideológico, político, trazendo as questões sociais com muito fervor, e ele trabalha muito com a veracidade dos fatos. Então, por exemplo, aquela visão ideológica, romântica e tudo mais, ele quebra assim, de uma forma bem drástica. Não, peraí, vocês falam que a mulher era endeusada pelo romântico, né? Aquela paixão platônica. Não, cara, isso aí não existe. Mulher também é interesseira, assim como o homem. Os seres humanos agem por interesses capitais, financeiros, ideológicos, traem, a mulher trai, a mulher não é esse ser perfeito, ela comete o adultério, ela é envolvida por um homem que dá em cima dela sabendo que ela é comprometida, o homem vai lá e dá em cima dela. Então toda essa questão de problemática social é trabalhado, tá? É retratado nas obras do Machado, sempre com veracidade e objetividade, ok? E aí vamos para as suas principais características, então. Machado de Assis se torna o grande nome da literatura brasileira, por sua genialidade e o poder de criação, tá? Polígrafo, podemos destacar os seguintes
pontos a respeito dele. Objetivo e revolucionário, frases enxutas e claras. Como eu já falei, nós temos ali passagens assim bem curtas, né? Capítulos bem curtos, então eles são muito, vamos dizer assim, bem direto, né? Bem objetivo mesmo, com frases de efeito. Ele tem bastante frases de efeito, assim, metáforas que são muito marcantes, tá? E aí vai trazer outra grande característica dele, que é a genialidade em utilizar a nossa língua portuguesa. Machado, talvez tenha sido, para muitos o autor que mais soube trabalhar a nossa língua portuguesa. Há um requinte de palavras assim, nossa, inimagináveis, sabe? Você tem que tamanha era a leitura dele, ele leu tanto que ele conseguiu ter um conhecimento assim muito profundo de palavras. Então você tem que ler Machado às vezes com um dicionário, com o celular do lado ali, tem palavras que você nem sabe que existem, que ele aplica. E isso você consegue praticando a leitura, pessoal. Por isso que a leitura é tão importante. Polígrafo, tá? Eu esqueci de comentar, é aquela pessoa que escreve sobre assuntos diversos, que fala sobre determinados temas, não limita-se a um único tipo de assunto, ok? Aqui, talvez essa principal característica dele é a sondagem psicológica dos personagens. O Machado, ele trabalha de uma forma sublime as características, os pensamentos, o psicológico dos personagens. Então ele usa muito discurso indireto livre também nas suas obras, e ele trabalha com essa reflexão do próprio personagem, das ações, o sofrimento psicológico do personagem é demonstrado, a frustração. Então quando você pega Dom Casmurro, o Bentinho, que fica naquele tormento se Capitu traiu ele ou não, aquele sofrimento, poxa, se ele é corno ou não é, ele fica, isso tudo é muito bem trabalhado, o Machado demonstra claramente, se você acaba sofrendo com o Bentinho, né? Você fica angustiado, caramba, será que ela traiu, será que ela não traiu? O que aconteceu? Então fica tudo nessa questão, tá? Do psicológico, e eu citei Dom Casmurro porque, com certeza vocês devem conhecer, mas é sempre dessa forma que ele aborda os seus personagens, tá? Quincas Borba também vai ser dessa maneira, uma questão até mais filosófica, humanitária, enfim, acho que vocês conseguiram entender. Ceticismo e pessimismo, né? A dúvida em relação ao ser humano. Então, ele tem uma tendência pessimista de sempre o ser humano ser um ser defeituoso, ele tem um certo ceticismo ali profundo, de que as ações humanas são sempre piores, o ser humano tende sempre a errar, o seu interesse próprio. E ele também trabalha com ironia e com humor em determinados momentos na sua leitura, tá? Então, são as principais características machadianas. A sondagem psicológica dos personagens, objetivismo, as frases de efeito, né, a abordagem metafórica, ceticismo, pessimismo, ok, pessoal? E aqui vamos a algumas dessas principais obras, tá? Eu coloquei algumas, tá? De romances, né? A gente tem a tríade machadiana, que é fundamental para que vocês leiam, porque sempre tem um desses livros aí na obra da FUVEST, da Unesp. Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, tá? Isaú e Jacó, também é uma obra muito importante, aqui já tem até uma questão mais religiosa. Lembrando que Memórias Póstumas de Brás Cubas é a primeira, e Quincas Borba, inclusive, é um personagem, tá? Que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então é interessante que vocês leiam os dois, tá, pessoal? E por último, Dom Casmurro, certo? Primeiro Memórias Póstumas, Quincas Borba e por último Dom Casmurro. Existem também algumas adaptações em história em quadrinhos, tá? Que se você quiser comprar e ler a história em quadrinhos primeiro para depois cair na obra, ok também. E por último, alguns dos seus contos que eu acho assim muito interessantes, O Alienista, né? Oi, caramba, perdi aqui, desculpa, pessoal. O Alienista, que é uma obra assim, que quando eu li eu fiquei muito encantado por trazer a questão da loucura, um aspecto esse que já era tratado lá com Erasmo de Roterdã, no século XV. Então, o alienista vai trazer esse aspecto do que é loucura, vai trazer esse questionamento e esse apontamento psicológico aí do que é loucura, o que é ser louco, sabe? Loucura para você não é loucura para mim. Quais ações definem loucura? A ponto, assim, do protagonista da obra querer curar a loucura no mundo, mas ele encontrar que ele também faz parte dessa loucura. Aí vocês têm que ler para entender esse raciocínio. A Cartomante, que é outro conto onde vai trazer muito a figura da mulher,
né, sedutora, condizente, uma mulher mais assim maliciosa. Teoria do Medalhão, Missa do Galo, que são obras que trabalham, mas também a questão do misticismo. E eu não coloquei aqui também, mas vale ressaltar que é uma obra muito impactante e marcante, curta, que é um conto chamado Pai contra a Mãe, que vai trazer um conto de fato que fala sobre a escravidão. É um dos poucos contos, eu acho que é o único conto, na verdade, é o único conto do Machado que trabalha realmente a questão da escravidão. E é um conto bem forte, tá, pessoal? Que envolve uma paixão por uma escrava negra e depois ela é vendida, grávida. Então, assim, é uma realidade bem chocante. Eu recomendo que vocês leiam. Chama Pai contra Mãe, tá? Posteriormente, eu pretendo gravar uma aula aí só falando de uma das obras. Vamos ver. Eu gravo uma aula só falando de Memórias Póstumas, uma obra sobre Quincas Borbas. É importante porque faz parte da lista da FUVEST atual, tá? E aí a gente vai explorando os livros, ok? Seus contos também. Pessoal, então é isso, tá? Esse foi Machado de Assis, tá? Grandioso nome. Ele tem toda essa importância na nossa literatura por conta disso, da sua genialidade, sua inovação, o trabalho psicológico que ele fez com personagens, essa questão de você, do interlocutor, definir como o desfecho, né, da história. Ele não dá uma clareza, você vai interpretar, você vai definir um final. Lembrem aí da atualidade, a gente tem aquele filme O Poço, né, que deixa como margem você interpretar o final. O Machado fazia isso na literatura, só para vocês entenderem mais ou menos como é que é, tá? É isso, pessoal. Depois eu vou mandar uns exercícios para vocês sobre realismo em Portugal, realismo no Brasil, Machado. Na próxima aula, provavelmente eu vou escolher uma dessas obras dele para a gente discutir aí, falar a respeito, para ver se vocês leem e ganhem paixão pela leitura aí, né? É importante. E é isso, galerinha. Grande abraço para vocês, se cuidem, permaneçam firmes e fortes, fiquem com Deus e até mais. Valeu!